Olá, amigo reparador, tudo bem? Bem-vindo de volta. Na aula passada, continuamos nosso estudo sobre o princípio ativo do condicionador de metais grafeno. Chegamos agora na parte final, onde veremos como a tecnologia revolucionária de grafeno atua na redução do atrito e do desgaste nos motores a combustão. A combinação das múltiplas propriedades de grafeno abre caminho para o desenvolvimento de uma nova geração de ultralubrificantes, com um incrível potencial anti-desgaste e anti-atrito. Aplicações destinadas ao tratamento de superfícies também têm futuro promissor com o uso da molécula, com aplicações especiais atingindo níveis de superlubrificação. A superlubrificação é uma condição especial, onde o atrito é praticamente eliminado e as superfícies em contato se movem livremente. Durante o funcionamento dos motores, ou qualquer outro equipamento que utilize um fluido lubrificante, existem condições ideais de funcionamento, para que a lubrificação dos componentes seja a melhor possível. Por isso, utilizar um lubrificante com a viscosidade correta é fundamental, já que ela tem papel primordial na proteção dos componentes. Antes de continuarmos, é importante que você compreenda o conceito de rugosidade, já que vamos avaliar fenômenos e mecanismos em nível nanoscópico, ambiente no qual essa propriedade se torna muito importante. Por mais polido e liso que um objeto pareça ser, se olharmos perto o suficiente, veremos que na sua superfície existem irregularidades, como picos e vales que produzem a rugosidade no material. Quando dois objetos são colocados juntos um ao outro, por causa da rugosidade, apenas uma pequena parcela da superfície desses objetos está de fato em contato. Quanto maior a rugosidade, que é a diferença entre a altura dos picos e dos vales, maior será a força mínima necessária para movimentar esses objetos, e também maior será o atrito entre eles. É por isso que superfícies polidas deslizam mais facilmente do que as ásperas. Com o conceito de rugosidade já definido, voltamos ao estudo da lubrificação. A condição ideal de operação que comentei anteriormente é chamada lubrificação hidrodinâmica. Nessa situação, entre as duas superfícies metálicas em movimento, existe uma camada de lubrificante, separando elas e garantindo que não ocorra contato direto, que é o causador do desgaste, e também reduzindo drasticamente o atrito. O desgaste, na condição de lubrificação hidrodinâmica, é mínimo e basicamente originado da oxidação dos metais, e não do atrito em si. A lubrificação hidrodinâmica, no entanto, é uma condição que não ocorre constantemente. Conforme aumenta-se a carga ou a força exigida do motor, a altura do filme lubrificante começa a reduzir, alterando o regime para a lubrificação mista. Na lubrificação mista, a espessura do filme lubrificante não é grande o suficiente para garantir total separação entre os componentes, levando ao início do desgaste. Nesse regime, a rugosidade do material entra em cena e as deformações extremamente pequenas começam a entrar em contato, levando ao desgaste. Conforme a carga do motor é elevada, a espessura do filme é reduzida ainda mais, vindo a colapsar. Nesse momento, entramos no regime de lubrificação limite. Aqui, o filme lubrificante é praticamente inexistente e o contato metal com metal é intenso, levando ao desgaste extremo. Essa condição de lubrificação limite também é encontrada logo após a partida do motor a frio, enquanto o óleo ainda não atingiu todos os pontos que necessitam lubrificação. Nesses breves instantes, o motor trabalha a seco e sofre muito desgaste. Os lubrificantes possuem aditivação que reduz o desgaste nesse regime de trabalho, e o condicionador de metais grafeno entra em ação em conjunto com esses aditivos, reduzindo ainda mais o desgaste sofrido pelos componentes. É importante ressaltar aqui que grafeno não altera as propriedades do óleo e atua apenas na superfície do metal. Agora, que já conhecemos os regimes de lubrificação e vimos em que momento o condicionador grafeno entra em ação, vamos entender como ele atua para reduzir o desgaste e o atrito. As moléculas de grafeno são ativadas com o calor e a pressão geradas na operação do motor. Após ativadas, elas se deslocam do óleo, que é utilizado como veículo, até a superfície do metal, onde adsorvem e iniciam o processo de proteção. A adsorção é o processo que ocorre quando uma determinada molécula se fixa em uma superfície sólida, por interações físicas ou químicas. Após absorvidas, as moléculas de grafeno formam filmes protetivos e operam em 4 modos de ação. A primeira etapa na proteção contra o desgaste é a criação de uma película protetora sobre o metal. Você recorda da resistência e maleabilidade do grafeno que falamos anteriormente? Pois bem, a combinação dessas duas propriedades com a formação dessa nanopelícula oferece proteção inigualável, além de reduzir drasticamente o atrito entre as peças em movimento. Isso acontece porque essa película é formada por camadas de grafeno, que, como já vimos anteriormente, deslizam facilmente umas sobre as outras. O segundo mecanismo de atuação é o efeito rolamento.
Aqui, as folhas de grafeno presentes na superfície formam nanotubos. Esses nanotubos evitam o contato direto entre as peças e também reduzem muito o atrito, funcionando exatamente como se fossem rolamentos do tamanho incrivelmente pequenos. A alta resistência e elasticidade de grafeno faz esses nanotubos serem capazes de suportar cargas extremamente altas de pressão, sem romper. O terceiro mecanismo de atuação é o preenchimento. Pelo tamanho muito pequeno das moléculas de grafeno, elas preenchem os vales da superfície metálica com muita facilidade, reduzindo a rugosidade do material e, com isso, o atrito. O quarto e último mecanismo de proteção é o polimento. Nesse efeito, as nanopartículas de grafeno desbastam a superfície metálica, realizando um polimento em uma escala muito pequena, mas que também reduz o atrito e o desgaste. É o mecanismo inverso ao efeito preenchimento. Agora que já vimos como as nanopartículas de grafeno atuam, vamos entender os benefícios entregues pela tecnologia empregada nesse produto revolucionário. A redução de atrito é o efeito imediato do uso de grafeno, um condicionador de metais inigualável. Com a redução do atrito, outros benefícios são obtidos a médio e longo prazo, como a redução do desgaste no motor, que pode chegar a 18% e aumenta muito sua vida útil. O consumo também é otimizado, já que com menos atrito, a energia mínima necessária para movimentar o motor é bastante reduzida, levando assim a uma maior eficiência e um consumo de combustível reduzido. Reduzir o consumo significa reduzir a quantidade de emissões, e o planeta agradece, não é mesmo? Por último, mas não menos importante, o ruído do motor também é reduzido com a aplicação de grafeno, trazendo maior conforto para o motorista. E para usar grafeno é muito simples. Nas aplicações em lubrificantes, utilize 1% de grafeno sobre o volume total do óleo. Ou seja, se a capacidade total do cárter do veículo for de 5 litros, adicione 50 ml de grafeno, ou uma embalagem. Se a capacidade total do cárter for de 9 litros, adicione 90 ml de grafeno, ou aproximadamente 2 embalagens. Essa diluição também vale para sistemas hidráulicos, transmissões e demais sistemas com lubrificação, tanto para a linha leve quanto para a linha pesada. Para uso com graxas, adicione 1% de grafeno sobre o peso total e misture muito bem até homogeneizar. Nas aplicações em compressores industriais e de ar-condicionado, utilize 5% de grafeno sobre o volume total do lubrificante usado. Para a reposição de grafeno, siga esta regra. Adicione a cada 20 mil km ou 500 horas, quando o período de substituição do óleo estiver abaixo desse prazo. Ou conforme a troca do lubrificante, para aplicações com prazos maiores de 20 mil km ou 500 horas. Por exemplo, em um veículo de passeio, realizando trocas de óleo a cada 5 mil km, estaríamos fazendo 4 trocas do lubrificante antes de adicionar novamente grafeno. Agora, num sistema hidráulico, com prazo de troca de 100 mil km ou 1000 horas, por exemplo, adicione grafeno junto com cada troca. Dentro dos prazos citados, grafeno mantém a proteção mesmo com as trocas de óleo, pois ele escapa do lubrificante e trabalha exclusivamente ligado na superfície metálica. E com as instruções de aplicação de grafeno, terminamos nossa jornada pela nanotecnologia revolucionária desse condicionador de metais inovador. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Fique ligado nos próximos vídeos sobre o sistema de arrefecimento. Abraço e até a próxima!